Olá, boa noite. TV com Tudo Mais de hoje começa falando sobre coach e voltado principalmente para adolescentes. E sobre isso nós vamos começar agora com a coach Carolina Linhares, que está aqui com a gente. Boa noite para você. Boa noite também. Por que é importante o coach para adolescentes? Por que nessa idade? Na verdade, o coach é importante para qualquer idade, né? Mas ele é sempre uma demanda de quando a pessoa não está encontrando o seu resultado sozinha, né? Então, a adolescência é marcada por uma fase de muitas incertezas, né? Ao mesmo tempo que ele não é mais criança, ele não é adulto suficiente, né? Porém, nessa fase, ele já precisa fazer escolhas que são importantes para a sua vida, né? E muitas vezes ele não está pronto, ele não se sente seguro, ele não sabe para onde ir, e um profissional como o coach pode sim contribuir muito para que ele possa se sentir mais orientado e possa fazer escolhas mais acertadas na sua vida e, consequentemente, ter maiores realizações no futuro. Existem pesquisas que apontam que 25% das pessoas que cursam uma universidade não trabalham com ela depois, né? Então isso é um dado bastante importante, mostrando que as pessoas fazem uma escolha errada, né? Em sua adolescência, naquele período de qual é o meu caminho. São muito jovens ainda. Exatamente. Aquela escolha para saber o que vão fazer, né, no seu na futuro, vida inteira. Exatamente. E aí tem a questão assim, parece que tem crianças que nascem prontas, né? São números muito pequenos, mas tem crianças que têm essa coisa assim desde pequeno, de já saber o que gosta, qual caminho vai percorrer, aonde vai estar sua realização, mas a grande maioria realmente não conhece, né? A grande maioria chega lá com seus 15, 16 anos, onde eles precisam começar a fazer escolhas, e eles têm grandes dificuldades de fazer escolhas. A gente está aqui falando em escolhas profissionais, mas não só essas escolhas são escolhas impactantes na vida de um adolescente, né? Tem tantas outras escolhas que ele tem que fazer também na vida. Uma fase de conhecimento, né? Exatamente. Novas experiências. É uma fase, assim, que ele se conhecia até então como criança e ele ainda não está se conhecendo como adulto, né? Então, o papel do pai nessa fase, dos pais, né, é extremamente importante para orientar, né? Mas agora, como é que os adolescentes, porque a gente saber o que a gente quer fazer para o resto da vida, ter uma carreira, enfim, é importante que a gente se conheça. Sim. E muito jovem é difícil fazer isso. Então, como é que o próprio adolescente pode identificar que ele está tendo dificuldade em saber o que ele gosta ou o que ele quer fazer? Sim. E, na verdade, isso chega a ser para o adolescente um momento de grande frustração, porque, às vezes, dentro do grupo tem um amigo que já tem isso muito claro e ele não, né? E o processo de autoconhecimento é realmente o processo mais indicado. Agora, como um adolescente se autoconhecer? E aí, olhar para as experimentações dele, olhar para as coisas onde ele faz e ele se realiza, porque ou é numa brincadeira, ou é em escutar tipos de música. Então, um bom exercício é ele fazer um relato de todas as coisas que ele gosta e todas as coisas que ele não gosta, né? Começando por aí, então, ele relatar, eu gosto de ouvir esses tipos de músicas, eu gosto de ver esses programas na televisão, eu gosto de ler esse tipo de revista, eu gosto de conversar com meus amigos sobre esse assunto, os tipos de filmes que eu gosto de assistir e quais são as coisas que eu tenho repulsa, né? Porque para um adolescente essa coisa do gosto e não gosto é muito fácil. Geralmente ele tem isso bem claro, né? Então um bom exercício é partir por aí. Depois tem outras maneiras de os pais orientar o adolescente para esse processo de autoconhecimento, né? Que são aonde é que nas experiências dele ele dá mais certo, né? Então, tipo, olha, na experiência que ele está junto com um grupo,
né? Ele tem uma maior facilidade, ele tem dificuldade em experiências onde precisa de muito raciocínio lógico. Então, esse tipo de coisa, ele sentando com o pai e com a mãe, ou até com os educadores, que são os professores e assim por diante, também é possível fazer essa investigação, né? Essa análise desse comportamento já impresso na realidade, vamos dizer assim, na experiência, né? Porque realmente, para o adolescente, pensar no além é um pouco mais complexo, claro, né? Agora, para ele voltar para a realidade onde ele já esteve, é mais, vamos dizer assim, faz mais parte do cotidiano dele, do repertório dele, né? Carolina, só que essa é uma fase também em que os amigos têm muita influência, né? Bastante. Sobre aquele adolescente. Então, isso pode confundir um pouco, porque um amigo quer isso, outro quer aquilo. Sim. Isso confunde um pouco, não, confunde muito, né? Acho que a maioria dos... eu geralmente não trabalho muito com adolescentes, eu trabalho mais com executivos, mas eu percebo com os executivos, quando eu pergunto, por que tu escolheu essa carreira? Ah, é porque uma prima minha estava fazendo. Ah, porque o meu amigo acabou indo para a faculdade, aí ele passou no primeiro semestre, ele estava sem ninguém para morar com ele, me chamou, eu fui lá e cursei o mesmo curso que ele para a gente morar juntos. Então, muitas vezes as pessoas fazem, sim, escolhas por onde eles estão inseridos, né? Isso é, de fato, uma coisa muito comum. E, às vezes, aquela questão que a gente fala, pais, apoiem, mas não comandem. Porque às vezes tem essa coisa do comando dos pais, né? De que tipo, meu filho, eu sempre sonhei que tu fosse um advogado. Poxa, desde pequenininho, tu demonstra características de cuidado com as pessoas, faz medicina. Então isso tudo influencia muito o adolescente. Já que ele está perdido, né? Ele não está encontrando as coisas a qual ele se identifica, então ele acaba indo pela identificação do outro, né? Então esse é um caminho bem comum de acontecer. E aqueles adolescentes que não se abrem muito, que são fechados, né? Que não se abrem nem com os pais e também não tem um grupo grande de amigos, fica mais difícil. Isso é mais difícil e os pais têm que ter assim um cuidado bastante grande nesse sentido, para colocar esse adolescente em experimentação, né? Então, assim, uma maneira de os pais ajudarem os filhos é realmente conseguir colocar eles tanto em experimentação quanto reunir o maior número de informações possíveis. Já que ele não está conseguindo se expressar, os pais, os educadores, trazerem alternativas para esse adolescente, entendeu? Tipo, primeiro de tudo, é preciso conscientizá-los que é momento de ele fazer uma escolha e que se eles não fizerem essa escolha, isso vai impactar no futuro deles dentro de poucos anos, né? Então, assim, porque tem alguns adolescentes que eu não sei o que escolher, então eu não vou escolher, eu vou parar de estudar. Ok, é uma alternativa e é uma possibilidade. Mas isso dentro de 3 ou 4 anos, ele vai se sentir muito prejudicado por conta disso. Então tem que encontrar uma maneira de conscientizar esse adolescente dessa situação. De que daqui a 4 anos, ele de repente vai ter 21, ele já poderia ter adquirido um pouco mais de conhecimento e ele vai estar tendo que começar, né? Então, esse é um ponto. A outra questão é reunir o máximo de informação para esse adolescente, né? Então, assim, o máximo de sobre profissões, sobre escolhas. Existem muitos sites, né, que se a gente procurar na internet sobre escolha profissional, escolha de carreira, né? Tem vários sites que sugerem exercícios, caminhos, livros, filmes, né, para que ele possa começar a ter contato com isso. Uma forma de os pais darem empurrãozinho, porque aquele adolescente não tem muita iniciativa. Então, é geralmente isso, porque assim, os pais têm que empurrarem, eles precisam auxiliar. O adolescente não vai ter essa iniciativa sozinho. Muitas vezes os pais questionam assim, eu pergunto para ele, mas ele não sabe me responder, mas ele não sabe mesmo. Entendeu? Como lá naquela fase tu precisavas dar comida na boca dele para ele se alimentar, agora tu precisas trazer informação para que ele se alimente disso também,
né? Algumas escolas não proporcionam isso, como muitas vezes as universidades também não proporcionam que o estudante esteja pronto para atuar no mercado. Ele ganha muito conhecimento, muito conteúdo, né? Então, a escola muitas vezes também não prepara para que ele possa fazer essa escolha do caminho, né? Então, tá na mão dos pais reunir essas informações e trazer para o adolescente. Esse é um ponto bem importante, assim, que a gente deixa aí como dica, né? Uma outra questão é aconselhar o adolescente, né? Como eu já falei, guiar o adolescente em que ele possa ter esse apoio. Tá, pai, olha, eu tenho essas possibilidades, me aconselha. Eu acho que o pai, ele tem esse papel de aconselhar, como eu falei. Dá um caminho, assim. Dá um caminho de aconselhar no sentido assim, filho, então vamos consultar juntos na internet como está o mercado de trabalho para esse tipo de escolha, né? Por exemplo, às vezes o adolescente, eu gosto muito de música, eu gostaria de trilhar esse caminho, então vamos ver o que a faculdade de música proporciona, quais são os mercados de trabalho que tu tens, como que é o ganho de... Hoje com a internet é muito fácil fazer esse tipo de pesquisa. Ou até o pai proporcionar assim, filho, então vamos numa escola de música, vamos buscar algumas pessoas que trabalham com música para que tu possa fazer uma entrevista. Buscar informações. Buscar informações, né? E os pais auxiliarem nessa busca. Olha, essa semana a nossa meta é entrevistar 3 músicos, por exemplo, para a gente ver como que foi a etapa de estudo dele, a etapa de construção de carreira, como que ele está no mercado, se ele ganha o que tu gostaria de ganhar e assim por diante. E né? Mesmo que os pais fiquem contrariados, por exemplo, eu não quero que meu filho seja músico, né? Se tiver essa situação na família, ou enfim, qualquer outra profissão, não quero que seja professor, enfim. Sim. Mesmo que os pais estejam contrariados com aquela escolha do filho, eles devem apoiar totalmente. Olha, é uma coisa bastante complexa, né? Tipo, tu apoiar numa contradição, né? Bastante complexo, assim. Mas eu acho que eles precisam discutir sobre isso, né? Quem sabe o pai está contrariado por razões que são razões pessoais dele. Ele precisa discutir com esse filho o que ele acha, quais são as questões que ele não vê como positiva, para que até o filho possa, de repente, mudar essa concepção, esse entendimento do pai, né? Eu penso que, obviamente, que se eu estou contrariada com a decisão do meu filho, eu tenho que expor para ele, filho, olha, eu acho que isso é errado, que essa escolha não é assertiva, por isso e aquilo, pelas minhas experiências, queres me ouvir ou não, né? Porque, de repente, realmente o filho, ele tem uma outra convicção, ele tem uma outra vontade. E às vezes é necessário aquela história, né? Se você trabalha com o que você... Se você escolhe uma carreira que você ama, você não trabalha em nenhum dia da sua vida, né? Então, muitas vezes eu posso estar contrariada porque é música para o meu filho, mas o meu filho ama tanto música que ele vai fazer a melhor carreira de música do mundo, entendeu? Então, ele escolhe tanto uma coisa que ele ama que ele pode ser muito bem sucedido. E para mim, música não daria certo, de repente, no primeiro estágio já, né? Então, eu acho que essa conversa tem que haver, e é uma conversa muito franca, muito verdadeira, para que a gente possa auxiliar, né? Uma outra questão, como eu falei, de mergulhar, de proporcionar também esse mergulho no autoconhecimento, que muitas vezes o filho ainda não tem capacidade de fazer sozinho. Então, explorar esse repertório, né? A questão de proporcionar ao filho visitas técnicas, né? Um tempo atrás eu estava atendendo uma garota que já está se formando, mas ela disse assim, eu não sabia muito bem o meu curso, mas eu sabia que faculdade eu queria fazer, porque quando eu estava na fase de decisão, meus pais fizeram um tour nas faculdades que eu mais ou menos almejava. Então ela, tipo assim, ela na época almejava muito fazer Unicamp ou UFSC ou uma outra faculdade que acho que era no interior de Minas Gerais. E aí ela foi com os pais visitar essas faculdades. Muito legal isso, muito né? legal. Então, assim, se os pais tiverem oportunidade de proporcionar esse tour pro filho, né? Porque é como ela trouxe, ela disse, eu sabia que eu queria, quando eu visitei as 3, eu sabia que eu queria estar na Unicamp,
né? Então hoje ela é uma pesquisadora até da Unicamp e ela diz assim, a minha escolha não foi nem pelo curso, foi pelo projeto da universidade. Né? E que às vezes um adolescente ele não tem ainda a visão tão clara do que ele quer ser, mas ele sabe onde ele quer estar. Claro. Entendeu? Então, às vezes... Já é um caminho também, já né? é um caminho, né? Às vezes o caminho não é pelo curso, mas é o caminho de onde eu quero estar, em que meio que eu quero estar frequentando, porque afinal de contas são 5, 6 anos da tua vida, né? E que de uma certa forma, ali começa a construção da tua carreira. Claro. Ali começam as possibilidades de estágio, as possibilidades de primeiro emprego e assim por diante, né? Carolina, em que momento que os pais e até o próprio adolescente eles devem identificar que precisam de um aconselhamento profissional, né? De um trabalho como o seu, de coach? Eu penso que no momento em que os pais não estão conseguindo ir além dessas dicas que eu dei, né, com os filhos. Os pais não estão tendo resultados em casa. Eles não estão tendo resultado, as conversas não estão evoluindo, o que os pais estão proporcionando para esse adolescente em termos de informação, em termos de condução, né, não está surtindo nenhum tipo de resultado. Porque às vezes até os próprios adolescentes que gostam bastante de contrariar os pais nessa fase, né, podem acabar fazendo isso e acaba atrapalhando esse processo, né? Exatamente. Eu assim, de todas as conversas que eu já tive a respeito nesse sentido, e que não foram poucas, porque todos os executivos ou até mesmo jovens que me procuram contam essa etapa da vida deles, eu percebo que é realmente uma etapa muito pouco explorada em termos de informação com os pais, entendeu? É muito... é o teu caminho, mas não existe o auxílio de encontrar, de ajudar, de proporcionar para o filho esse caminho em termos de levar ele à experiência, né? Então fica muito de repente ainda muito pouco na condução da informação, mas quando existe, não é levado à etapa de experimentação. Eu acho que tem que colocar o filho nessa etapa de experimentação, né? Filho, então vai te experimentar, vai lá passar 2 dias numa clínica médica para ver se tu te identifica. Vamos ligar pro teu tio que é jornalista e acompanha ele 2 dias no trabalho. Claro, vão ter coisas boas que tu vai trazer desses 2 dias de observação, vão ter coisas ruins, mas em todo o universo existe isso. Exatamente. Não é verdade? Então, eu penso que seria uma maneira bem importante de os pais ajudarem. Se eles não conseguirem, então eles procurarem um coach, um psicólogo, um orientador de carreira para que possa proporcionar isso ao filho. E procurando um coach, que tempo que aquele adolescente precisa ter? Assim, quantos meses, por exemplo? Depende muito da metodologia, tá? Geralmente, dentro do Instituto Brasileiro de Carreira, que é um instituto que cuida da carreira tanto na orientação quanto a reorientação, quanto a recolocação no mercado também. Ele tem o projeto é de 4 a 10 encontros. Então vai depender muito o que é um por mês ou não? Como é que funciona? Não, semanal. Ah, tá. 1 por semana. Mas vai depender muito da agenda também, porque hoje em dia esses adolescentes têm agenda extremamente cheias, porque as aulas deles são bastante, assim, tem alguns colégios que são bastante exigentes, né? Até por conta do vestibular que está cada vez de manhã, mais. daí à tarde tem cursinho, pré-vestibular, né? Pré-vestibular, então, mas depende da agenda. Mas, assim, a possibilidade é de 4 a 10 encontros, né? E às vezes algumas metodologias de encontros em grupos também, às vezes ajuda, auxilia, mas eu penso assim que é um investimento que os pais devem proporcionar, entendeu? Porque afinal de contas é uma carreira que está sendo construída, né? E a gente sabe, como eu falei, que tem muitas pessoas que fazem um vestibular, depois cursam uma faculdade e depois não trabalham na área, ou se trabalham são infelizes. E qual é esse investimento? Em torno de quanto que os pais vão investir para que o filho na verdade, faça coaching? Assim, dentro lá do Instituto Brasileiro de Carreira, eu penso que deve ser em torno de uns R$800, R$1.000, o investimento que se faz nesse sentido. Investimento total? É, o investimento total, entendeu? Eu penso que varia nesses valores, assim, mas
Mas eu penso que também vai muito da necessidade. Alguns jovens não têm essa possibilidade, né, de investimento e se conversa sobre essa possibilidade, né, e se vê maneiras de fazer em grupo, que aí esse investimento também pode ser repartido em outros participantes, né, e assim por diante. E quais são os resultados de um coach? Sim. Nesse caso, né? Eu penso que o resultado é realmente a pessoa dar o melhor de si durante o seu processo de caminhar, né? Porque quando tu estás escolhendo o caminho, né? E se tu sabes que é o caminho a qual tu realmente te realiza e é o caminho onde tu vai ser a melhor possível, tu vai dar o melhor de ti nesse caminho. Tu vai querer fazer estágios, tu vai querer ser bom aluno, tu vai querer estar te relacionando com bons professores, porque tu sabe que isso influencia na tua carreira no futuro, tu vais estar buscando possibilidades de abrir os teus horizontes nesse sentido e assim por diante. E o adolescente enquanto estudante, assim, ainda escolhendo o que vai fazer ainda na escola? Ele se sente muito mais tranquilo, né? Porque eu acho que é muito frustrante para um adolescente ele não saber qual caminho seguir, né? Ficar naquele momento de que, meu Deus, eu não gosto de nada. Ele acha, né, que não gosta de nada, que nada lhe interessa. Ele acha que as outras pessoas, poxa, o outro veio com um dom e eu não vim, entendeu? Então começa a se comparar. Então a segurança dele fica baixa, a confiança dele fica baixa, né? E isso é horrível para essa fase, que é uma fase de extrema movimentação, né? Psíquica, química e assim por diante, né? Muitas famílias vêm a cobrança dos pais também. Isso também tem a cobrança dos pais, então eu penso que isso dá uma tranquilidade muito grande, assim, para o adolescente, né? Eu lembro da minha história, por exemplo, enquanto escolha profissional, eu não tinha nenhum tipo de comando na minha casa no sentido, olha, tu deverias fazer isso. O único comando que a minha mãe me deu e que foi muito bacana, meus pais me deram, foi no que você escolher, você tem que ser o melhor possível. Né? Então, assim, eles me deixaram muito livres para eu fazer a escolha que eu quisesse. E isso me proporcionou, eu escolhi inicialmente um curso técnico. Então, antes de escolher a psicologia, eu fiz o magistério, que era um curso técnico, né? E aí eu tive a oportunidade de dar aula. E fui uma boa professora, né? Enquanto professora de educação escolar. E ali eu, então, me identifiquei com o caminho que eu queria seguir, né? Então, foi estudando e se conhecendo. Foi estudando e me conhecendo. E foi, na verdade, trabalhando também, porque como eu me formei num curso técnico, em 2 anos eu já estava no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar, fiquei 3 anos trabalhando e ali eu já tive a oportunidade de ver uma nova luz, assim, né, de carreira. Então, e eu penso que como nós vamos viver muito, né, geralmente agora a nossa expectativa já é em torno dos 80 anos, né, então, e a expectativa vem crescendo ano a ano de vida, de longevidade, então nós não vamos ter uma carreira. Eu, por exemplo, já estou na minha 4ª carreira, entendeu? Claro que uma ligada à outra, mas eu fui inicialmente professora, né? Depois eu trabalhei com RH durante muito tempo, já dei aula, agora eu sou coach, faço uma recolocação de carreira, trabalho com executivos, então já estou construindo outras carreiras, né? E a vida, e provavelmente, assim, espero, vou ter muitas carreiras na vida, porque vou viver bastante e sempre tenho, assim, essa necessidade, essa ansiedade e vontade de crescer, né? Então a gente vê isso, que as pessoas hoje vêm mudando muito, está muito mais possível essa possibilidade de mudança de carreira. Mas tudo está na base, entendeu? Tudo está na construção dessa base inicial, né? Onde os pais são extremamente, são papéis fundamentais
nesse início de escolha aí, de caminho, que não necessariamente é uma faculdade. A minha não foi, entendeu? E não necessariamente o do seu filho é uma faculdade. Pode ser um curso técnico, pode ser, de repente, um curso mais especializado, como de culinária, como de cabeleireiro, como de, né? Ele pode buscar o que ele quiser. Legal. Carolina, muito obrigada pela sua aula, que hoje no TV Com Tudo Mais. Uma boa noite para você. Boa noite. No próximo bloco do TV Com Tudo Mais, a gente vai falar sobre a importância do branding. O que é isso? A gente vai contar para você já já.